Filha, você tem que chegar para ela, porque ser sal e luz dessa terra não é só educar os nossos filhos. Às vezes você vai criar os seus filhos. Se a Bíblia diz que eles são como flechas, primeiro que por uma flecha aí tem que ter um arqueiro, né? Então, nós somos aqui atrás a retaguarda. Você vai orientar, e quantas vezes eu falo para as meninas? Você vai chegar lá para a menina e você vai falar, olha só, seu corpo é tão precioso. Você não devia fazer isso. Não senta no colo de menino, não é legal. E assim como elas fizeram que eu comentei ali da música. E assim a gente vai ajudando os nossos filhos. Meu filho também. Quantas conversas já teve com amigos? Por quê? Porque é baseado na informação. E não é porque os meus filhos que são melhores que ninguém, não. Mas é porque eu tenho estudado sobre isso. E seria hipocrisia da minha parte, né? Falar e não fazer em casa. É desafiador? Claro que é. Às vezes vem umas perguntas que nem eu, como sexóloga, queria responder. Porque eu queria responder pro filho dos outros, não para os meus, né? Mas vem. E aí é a hora da gente entender. Veio pergunta. Ai, não tem idade para falar sobre isso. Ser acessível, né? Não tem idade, não. A pergunta veio, a resposta tem que vir. Lúdico. Né? Às vezes você vai pegar um livro como esse. Veio uma pergunta, enfim. Não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Né? Vou ler essa história aqui pra ti que eu acho que vai responder essa tua pergunta. É sobre isso. Massa. Ô, Gabi, já foi? Oh, meu Deus do céu, nem respondi nada das perguntas. Mas eu acredito que tudo que foi falado aqui estava dentro do roteiro das perguntas, né? Mas antes de a gente ir para considerações finais, né, Lucas? Eu queria só que tu pontuasse para os pais que estão nos assistindo alguns sinais, né, de forma para direcionar esses pais, né? Esses sinais aqui são importantes. Tá. Se o seu filho chegar em casa e demonstrar isso, cuidado. Certo. Pra gente... Quanto menor a criança, né? Vamos colocar aí abaixo de uns 8 anos, 10, que tem o hábito de desenhar. Se a criança desenha colorido, ela pode começar a desenhar preto e branco. Então, você vai perceber que algo está diferente. Lembrando que se você não percebe nem os desenhos dos filhos, então nós precisamos voltar lá atrás. Gabi, eu não quero ver nada disso, eu não quero saber os sinais. Olhe para você. Você tem que querer saber sobre o assunto. E resolver dentro de você, que eu até vinha conversando com a Luísa sobre isso. A importância da gente olhar para esse assunto é, se eu tenho medo de barata, os meus filhos possivelmente vão ter também, porque tem uma barata e um alvoroço em casa. Se eu não falo sobre sexualidade, eu fujo desse assunto, automaticamente meus filhos vão fugir também. Gabi, não. Eles que quebrem o ciclo deles, não vai ser na minha vez. Pare e pense. Vale a pena você olhar e quebrar isso, que a partir da sua geração, as coisas vão ser diferentes. Então, quanto menor a criança se ainda desenha, geralmente o desenho ou tem as partes íntimas grandes, as extremidades grandes, desenho sem cor, ou até o parar de desenhar. Tem criança que amava desenhar, do nada ela para de desenhar. Por quê? Sempre que uma criança está sofrendo algo, e aqui não só a questão do abuso sexual, mas até o bullying, né? Todas as formas de abuso, tanto emocional quanto sexual, há uma mudança de comportamento. A ciência explica que é impossível uma criança estar passando por isso e não mudar nada. Se era uma criança muito falante, automaticamente ela para de falar. No caso do adolescente, acaba se tornando cada vez mais difícil da gente perceber, porque eles são muito introspectivos. Então, o adolescente já é uma fase que já não quer falar muito com os pais. Hoje, a ciência ela explica que nós temos 12 anos da vida dos nossos filhos. 12. E a primeira vez que eu li isso, eu chorei, porque eu achei assim, meu Deus, muito pouco. Tipo assim, eu já perdi. Conversei a semana passada com minha esposa sobre isso. Falta só 4 anos, Lucas. 12 anos. E aí, assim, porque até 12 anos, nós somos o primeiro da fila. Então, mãe, o que é tal coisa? Mãe, eu amo você. Mãe, você é a pessoa mais importante da minha vida. Mãe, né? Aquelas coisas. A partir de 13 anos, isso pela ciência, tá, gente? E assim, não é algo... É assim. A ciência traz numa forma de nos alertar, mas de fato, como assim, uma eterna estudiosa, é o que eu percebo da maioria das relações que estão próximas a mim, dos adolescentes, e de uma forma geral. A partir de 13 anos, não é que a gente vai para o último da fila. Mas é mais ou menos assim. Então, assim, se eu quero consultar algo, já não consulto os pais, eu vou perguntar para os amigos. Porque os pais sempre são careta, né? Eles sempre vão dizer não, eles não vão me entender. Então, essas frases, elas são muito taxativas. E não quer dizer que não tá honrando pai e mãe, tá, gente? Vamos parar de querer espiritualizar tudo. Mas tem a ver com a gente se enquadrar com uma galera, a gente ter um perfil de pessoas que a gente admira, que a gente anda, que a gente segue. O adolescente anda em bando, ele nunca anda sozinho. Então, ele quer ser parecido com o bando dele, ele quer saber o que o bando dele pensa sobre determinadas coisas. Aí fica, né, um parênteses. Por isso que seu filho tem que ter um bando crente. Porque se o bando não é crente, e eu fico apavorada, tá? Quando eu falo para adolescentes em igreja, eu pergunto, quem aqui tem mais amigos cristãos?
A maioria não levanta a mão. Por quê? Porque a galera é da escola. Uhum. Tem na igreja, mas tem colegas, não amigos. Amigos, fora. E aí, isso pra mim, é um problema, né? Eu sempre chamo a galera da liderança depois e a gente conversa, tem uma resenha depois, eu falo, ó, você viu lá, né? Então, assim, PG, fica esperto. Tipo assim, se tiver a oportunidade de fazer grupos, né? Esses grupos cada igreja chama de um nome, PG, GC, enfim. Faz um grupinho lá pra se encontrar toda semana, porque esse negócio de se encontrar, tipo, só no domingo, né? Eles precisam mais tempo junto. Tem um grupo onde tem essa conversa, esse tempo junto. Então, no caso do adolescente a partir de 13 anos, a nossa opinião, ela já não é mais tão importante pra eles. Ah, Gabi, mas pro meu filho ainda é, porque sempre vem essas coisas, né?